capítulo 8, a partir do verso 26. A palavra do Senhor assim nos diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, alguns entendem que um dos maiores questionamentos do ser humano é o propósito da vida. Para que existimos? Para onde vamos? O que acontece depois da morte? Será que existe um propósito na vida mesmo? Ou a vida ela é materialista mesmo, só existe a matéria, não existe uma razão de ser, não existe uma razão de ser de nenhumas convenções sociais? Tudo isso são invencionices do ser humano e podemos viver do modo como der na telha. Mas eu entendo que não. Eu entendo que das questões centrais da existência humana é como eu posso me sentir seguro. O que as pessoas querem, de um modo geral, é se sentirem seguras. A ansiedade que nós vemos por aí, essas crises de pânico que as pessoas passam, demonstram justamente que há uma questão com segurança muito importante. Há algo que o ser humano busca, que é saber que ele está garantido. Eu quero saber se está tudo bem. A coisa está pegando lá no Rio de Janeiro, mas o que importa é que eu aqui no meu apartamento está tudo bem. Então, está tudo certo. As pessoas estão passando as maiores dificuldades nos países africanos, morrendo de fome, gente sem dinheiro para nada, sem alimento para o mínimo de sustento para a sua vida. Crianças de 10 anos que pesam 10 quilos, 7 quilos e assim vai, mas quando eu olho para a minha mesa farta, quando eu olho para a minha casa quentinha, até que eu me sinto bem. Assim, eu fico incomodado que eles estão passando por maus momentos, eu me entristeço, eu até gostaria, se eu tivesse meios fáceis, de fazer alguma coisa, de ajudá-los. Mas sabe por que eu não me sinto tão mal? Porque eu me sinto seguro onde eu estou. Eu me sinto seguro da posição boa que eu vivo. Então, a segurança é uma das grandes questões da vida humana e quero eu crer que talvez a central da existência humana. Quando Jesus tratou de ansiedade, por exemplo, ele tratou da perspectiva de pessoas que queriam se garantir, servir a dois senhores. Ora, o que não é idolatria se de um lado você quer satisfazer a Deus, garantir a sua vida com Deus, e do outro lado você quer servir as riquezas, entendendo que a sua vida depende das riquezas, então vamos correr, porque eu preciso me garantir. Afinal de contas, aquilo que eu visto, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo,
não vai vir de mão beijada. E aí nós começamos a correr, começamos a fazer as coisas, entender que a vida está em nossas mãos. E quando menos percebemos, nós estamos servindo às riquezas, achando que quem nos garante, que quem nos assegura, são as riquezas, são os bens da vida, são as circunstâncias da vida. O fato, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós sabemos que nós temos algo muito além do que cuidar do nosso corpo físico. Aliás, ele disse para nós que nós deveríamos não ter preocupações com aqueles que poderiam matar o nosso corpo, mas sim com Deus, que não só pode matar o nosso corpo, como também lançar nossa alma no inferno. Dando a entender que há questões mais sérias, há inseguranças mais sérias do que as inseguranças do corpo, do que sermos feridos, passarmos fome ou estarmos desabrigados. Existem coisas mais importantes com as quais nos preocuparmos, mas o nosso coração é materialista de fato. Nós olhamos para aquelas coisas mais urgentes e palpáveis e geralmente estamos mais preocupados se estamos comendo bem, se estamos matando a sede e se estamos aquecendo os nossos corpos. E pouco nos importamos com o reino de Deus e a sua justiça. Eu creio que Paulo vem trazer uma verdadeira base para a nossa segurança aqui. Um verdadeiro alicerce de como nos sentirmos seguros na vida, que é o que Jesus trabalhou lá em Mateus 6. Que nós olhássemos para o reino de Deus e a sua justiça, que nós olhássemos para a ação de Deus em nossas vidas, para que de fato tivéssemos razões suficientes para entendermos que estamos seguros. E interessantemente, pouco importando a circunstância de vida, pouco importando se está tudo bem na nossa vida material ou financeira. E é interessante lermos isso a partir de Paulo, porque Paulo foi aquele que colocou sua segurança física em xeque. Ele descreve lá, segundo aos Coríntios, as vezes em que ele foi fustigado, chibatado, apedrejado, náufrago, teve que fugir de cidade por perseguições, na voragem do mar. Então nós estamos vendo uma pessoa que verdadeiramente colocou sua segurança em jogo, mas ainda assim nos ensina sobre sentir-se seguro, ou o verdadeiro alicerce para uma verdadeira segurança. E não querermos nos garantir com as coisas materiais. Aliás, se é uma coisa que essa crise nos ensina, é que não são os nossos empregos que nos sustentam. Porque as pessoas perdem os seus empregos, perdem até os seus lares, mas nem por isso elas morrem. Ai, perdi meu emprego, perdi minha casa, morri. Não é assim que funciona, não é automático. Mas se nossas vidas dependessem dessas coisas, seria automático. E por que não morremos quando perdemos o emprego? Por que não morremos quando perdemos nossos lares? Porque não são essas coisas que sustentam nossa existência. E diante da realidade das palavras de Cristo, olhando uma realidade espiritual que nós vivemos e muito mais preocupante, com um problema muito maior quanto o que comeremos ou com o que nos vestiremos, nós sabemos que existe a nossa relação com Deus que precisa ser equacionada, resolvida, porque o grande problema do ser humano não é a falta de dinheiro para pagar as contas, não é o filho desaparecido, não é a doença que nos aflige, é o pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Quando nós não temos uma perspectiva espiritual da vida, esquecemos que o pecado é o grande motivo da nossa insegurança. E esquecemos que se esse é o motivo da nossa grande insegurança, eu devo buscar a solução para o pecado, para buscar ter uma segurança verdadeira. Paulo fala disso de uma forma muito bela, e ele envolve as três pessoas da Trindade. Ele passa todos os capítulos anteriores explicando a justificação pela fé, dando-nos o conhecimento de que ser judeu não garante nada, ser filho de Abraão não garante nada, a justificação sempre veio pela fé. Então os nossos irmãos da igreja de Roma, que eram descendentes de judeus, não deveriam ter qualquer razão em suas raízes, em suas ascendências genealógicas para dizer, eu sou filho de Abraão, então estou garantido diante de Deus. Paulo diz, Abraão não estava garantido diante de Deus porque ele era Abraão. Abraão estava garantido diante de Deus porque ele teve a injustiça imputada pela fé sobre ele. Então, mesmo os filhos de Abraão são salvos pela fé.
mostrando que o que ele disse no capítulo 3 era verdade. Todos caíram, estão destituídos da glória de Deus, e todos vão receber o salário do pecado, que é a morte. Então ele passa a mostrar que em Cristo Jesus nós temos a verdadeira justificação, aquela que pode nos trazer paz, que se o pecado entrou por meio de um homem, por meio de um homem veio a justiça. E aí ele questiona no capítulo 6, diante disso, vamos fazer superabundar a graça pecando ainda mais, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? Ele diz, de maneira nenhuma. Como viveremos nós para o pecado, se para ele morremos? Portanto, não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo mortal, e não ofereça os seus membros para o pecado, mas ofereça-os como oferta de gratidão a Deus. Ele fala dessa tensão do pecado em nossas vidas. A discussão, se Paulo fala da luta do crente ou de um crente sem vergonha que fica usando uma lei que existiria dentro do seu coração, o forçando a pecar. O fato é que a nossa realidade é de que ainda pecamos e que toda hora temos que encarar o corpo dessa morte. Toda vez olhamos para o nosso pecado e lembramos da morte que o pecado traz. E aí ele vem nos motivar no capítulo 8, mostrando que não recebemos um espírito de morte, mas um espírito de vida, não um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. Ele nos mostra que o Espírito Santo de tal forma nos prepara para vencermos o pecado, que não somos mais devedores do pecado. Pelo contrário, o Espírito de Deus tem testificado com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Temos recebido todas as coisas. Então, ele envolve nessa primeira pessoa aqui da Trindade o Espírito Santo para nos dizer, nele temos recebido a operação para vivermos, desfrutarmos da salvação em Cristo Jesus. O Espírito de Deus tem trabalhado em nosso espírito, o Espírito do Senhor tem operado sobre nós para aplicar a obra de Cristo sobre nossas vidas, a ponto de que podemos clamar, Abba, Pai. A ponto de que nele podemos vislumbrar as promessas de Deus e saber que mesmo as angústias do tempo presente não podem se comparar com a glória do porvir. E tudo que aguardamos é a revelação dos filhos de Deus. E essa operação é tão grande que no verso 26 ele vai falar que até em nossas fraquezas, até em nossas debilidades, o Espírito Santo está operando. Qual é essa debilidade que ele fala? Nem orar como convém você sabe. Às vezes pessoas com crises de medos e tudo, elas me procuram, falam, pastor, eu não sei o que eu faço para tomar controle da minha vida de novo, para acabar com esse medo. Eu digo, olha, vai ser complicado. Por que, pastor? É muito difícil. Eu, não, meu querido, é porque na verdade você estava se enganando, você nunca teve controle da tua vida. Você vivia uma ilusão. Nunca houve controle. Você nunca controlou a possibilidade do bandido pegar uma arma e ir lá e te matar. Você nunca teve o controle de tirar do coração do seu patrão o desejo de lhe demitir. Você nunca teve o controle sobre as decisões dos nossos poderes executivo, legislativo e judiciário, para que as coisas fossem melhores decididas e a sua vida fosse melhor. Você nunca teve esse controle. E por que você quer recuperar o que você nunca teve? Que tal você olhar para onde você de fato tem, objetivamente, um auxílio, um controle? A verdade é que nós somos débeis. Aliás, pode ser até o fim, né? Nós somos um bando de debilóide. Um bando de gente que acha. Um bando de gente que pensa que pode. Olha, eu sou muito inteligente, eu sou muito bonito, eu sou muito forte. Você vê que eu estou falando de mim, né? Eu sei das coisas. Eu tenho contatos. Eu tenho um network. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Perceba que nós vamos criando pontos e coisas para nos sentirmos seguros, mas vem Paulo aqui e diz, você não sabe nem orar como convém. Sabe, você não sabe colocar nem uma palavra após a outra do modo correto diante de Deus. E o Espírito tem
que lhe assisti nisso, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aqui ele não está falando de enrolar a língua, de fazer qualquer tipo de coisa, de glossolalia, de qualquer atividade. Perceba, é o Espírito que intercede e é inexprimível. O que quer dizer inexprimível? Você não exprime, você não expressa, você não ouve. É algo da relação da economia divina, o Espírito trabalhando com o Pai. Por quê? Porque nós não conhecemos a mente do Pai. Os nossos pecados nos impedem de ter um pleno conhecimento daquilo que Deus revelou, conseguir juntar uma coisa com outra e assim entender a vontade do Pai de um modo mais pleno para saber aquilo que nós deveríamos pedir. Porque diz o apóstolo João, lá em 1 João 5, que a promessa que temos para com Deus é essa, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o fará. Mas eu não consigo compreender a vontade de Deus muitas vezes. O Espírito me assiste. Eu sou fraco, eu sou frágil. O Espírito me assiste. Eu sou medroso, mas nós temos um espírito de coragem que não nos deixa mais ser devedores ao pecado. Mas eu não sei se eu sou de Deus ou não. O Espírito de Deus, Ele intercede não só por mim, mas Ele está ali, trabalhando com o meu espírito, me convencendo de que eu sou filho de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Se você já leu bem o capítulo 16 de João, você vai ver que a missão do Espírito Santo é conduzir as pessoas a Cristo. É nos fazer entender as verdades de Cristo. É nos fazer caminhar na pessoa de Cristo. E entender que em Cristo Jesus temos todas as coisas. Então o Espírito, Ele é o operador de Deus da salvação em nossas vidas, trazendo os efeitos da obra de Cristo sobre nós. E até na nossa dificuldade de orar, Ele nos assiste. Sabe quando você olha para você mesmo e diz, eu não consigo? Quando você olha para suas mãos e diz, eu sou frágil. Quando você olha e diz, eu não sou capaz. Você tem razão. Você tem toda a razão. Porque quem pode é o Espírito de Deus. Como disse Paulo, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque quando finalmente eu compreendo de que nada dessas coisas estão em minhas mãos, é que eu vejo que é Deus quem está agindo, porque as coisas estão acontecendo, a obra está se realizando. Antes de ser morto, Jesus preparou o coração dos discípulos para o que viria. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Olha, vos perseguirão, vos matarão, dizendo que estão servindo a Deus. No mundo tereis aflições. Ele foi preparando o coração dos discípulos, mas volte e meia ele dizia para os discípulos, essas coisas eu vos tenho dito, para que saiba o que virá. Mas vós fugirão. Vocês vão ter medo. Pedro foi um que disse, eu não, Senhor. Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. O que Jesus queria mostrar para os discípulos? Para que quando eles vissem seu mestre morto, as pessoas perseguindo os discípulos de Jesus, e eles temessem, eles se lembrassem que Jesus disse todas essas coisas, e eles pudessem saber, Jesus já sabia que nós o trairíamos, Jesus já sabia que nós o abandonaríamos, Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer, ele já sabia que o nosso coração é pecador, nunca esteve em nossas mãos, nunca foi por nós, nunca dependeu de nós, a obra toda é realizada por Ele. Então o fato de que o Espírito assiste até na minha necessidade de uma correta oração diante de Deus, mostra o quão inútil eu sou e quão agraciado eu sou pela presença do Espírito de Deus em minha vida. Somos nada. Somos nada.
Quando a gente fala da nossa relação horizontal aqui, a gente quer motivar a pessoa, que isso mesmo, você é inteligente, você é capaz, você é isso, você é aquilo outro. Começamos a querer injetar ânimo nas pessoas, querer levantar a sua autoestima. Mas quando eu vejo que o meu padrão é Deus, como é que eu tenho autoestima? Como é que eu oro para Deus e digo, não, até que eu sou legalzinho. Até que, né? Não. Quando eu olho para Deus, eu percebo que não. Não sou, não. E aí eu percebo como eu preciso do Espírito de Deus para estar intercedendo por mim sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece a mente do Pai, coisa que eu não conheço, por mais que o Pai esteja se revelando. Por mais que o Pai esteja se revelando, nossas mentes, embotadas ainda pelo pecado, nos impedem de fazer orações que sejam tão devidas como aquelas que o Espírito de Deus faz. Por isso, Paulo se enche dessa segurança e faz uma afirmação: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É algo que nós sabemos. E o bem que ele fala aqui não é a empresa que você abriu, não é o concurso público que você se matriculou, não é se o seu filho vai dar certo na vida, não é a sua viagem que você está planejando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é até um mantra. Eu vou fazer, não, por quê? Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu bem, nosso filho está internado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso filho morreu. Não, mas talvez fosse melhor, né? Porque vai que ali na frente ele fosse encontrar com não sei o quê. Melhor do que ele encontrar com não sei o quê lá na frente, ele morrer. A gente fica tentando achar explicação para a morte. Só existe uma explicação para a morte: Adão pecou. Essa é a explicação da morte. A gente quer ficar se convencendo porque a gente não olha que o que Deus está trabalhando aqui é a nossa salvação. Não são os seus planos pessoais. Não são as coisas que você intenta na vida. Paulo está falando de salvação. Esse é o grande bem. O que interessa a empresa dar certo ou não? Interessa o quê? Para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? Essa é a grande questão das Escrituras. E ele vai mostrar que são aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Como que eu sei que é da salvação que ele está falando? Porque todo o desenvolvimento que ele faça falar daqui da frente da operação do Pai, agora não mais do Espírito, ele fala do Pai, é a salvação. Qual foi o propósito para o qual nós fomos chamados? Se você ler no verso 29, ele vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do Filho. O propósito da sua existência é ser a imagem de Cristo. Por que a imagem de Cristo? Você vai lembrar de Deus falando na ocasião do batismo de Jesus: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Na transfiguração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. O prazer do Pai está no Filho, e Ele quer nos identificar com o Filho, a tal ponto que nós nos tornamos co-herdeiros com o Filho. Aquilo que é de Cristo passa a ser nosso. Então o propósito de Deus é de nos tornar aquilo que o agrada, que o satisfaz. E é interessante que Paulo sabe, tem uma segurança no seu coração, porque ele vê que desde a eternidade, porquanto aos que de antemão conheceu, é um judeu falando de conhecer, não é aquele conhecer de: oi, tudo bem, como vai? Satisfação conhecer, prazer inenarrável conhecer o irmão, a irmã. Não é saber da existência, não é um conhecer intelectual, é um conhecer relacional.
É o conhecer da mãe que pega o menino na mentira e diz: menino, não mente para mim que eu te conheço. Eu te pus no mundo, eu posso te tirar. Todo mundo assiste Quem é o Deus Cris, hein? É esse conhecer. É o conhecer de José e Maria, que Mateus 1,25 diz que ele não a conheceu enquanto ela não concebeu e deu à luz. Não a conheceu como? Se eles eram prometidos um para o outro, possivelmente até Maria já morasse na casa da família de José, já se preparando para a união deles, porque geralmente convivia com a família do marido, a partir de então. Eles já tinham conhecimento um do outro, e diz o texto que José, não querendo infamar ou difamar Maria, ele planejou deixá-la em secreto. Como deixá-la, se não havia já um compromisso entre os dois? Então, eles tinham conhecimento intelectual um do outro, o que eles não tinham eram relações. Então perceba, quando o judeu usa a palavra conhecer, tem algo mais aí. Então por isso que muitas vezes nós calvinistas interpretamos esse texto dizendo: porquanto os que de antemão amou, se relacionou. Se você entender conhecer como intelectual, quem que Deus não conhece intelectualmente? Deus conhece todo mundo. E você vai ter um problema se você interpretar dessa forma. Por quê? Porque os mesmos que são conhecidos são predestinados, e os mesmos que são predestinados são chamados, justificados e glorificados. Então todo mundo está salvo. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que vai ter ocupação no inferno. Então vai ter gente lá. Porque se Paulo está querendo transmitir segurança, então ele está querendo dar uma razão para você entender que essa cadeia não pode ser quebrada. A quem Deus amou de antemão, Ele predestinou, chamou, justificou e vai glorificar. Mas como um profeta de Deus aqui, ele usa a palavra no passado. Porque é tão garantido que vai acontecer, que ele trata como algo passado. Glorificou. Porque aquilo que Deus planeja, Ele executa. Aquilo que Deus quer, Ele faz. Sabe por que você pode se sentir seguro na vida? Porque ninguém pode interromper a obra que o Pai e o Espírito operam. Ninguém. Nem você. Nem você estraga o que Deus faz. Tem gente que pensa, quando ouve aquela pergunta, bíblica, agindo eu, quem impedirá? Aí vem você e diz: eu. Se eu não quiser, o Senhor não me salva. Se eu não quiser, o Senhor não me transforma. Porque é isso que alguns pensam que você pode fazer. Ou outros ainda dizem que Deus viu de antemão a sua fé e então te predestinou. Isso se chama plágio. Sabe, quando você diz que você está fazendo alguma coisa que na verdade foi o outro que fez, isso é plágio. Deus não plagia as coisas. Se Ele diz que Ele predestinou, foi porque Ele deu o destino. Se Ele olhou de antemão o que você ia fazer, e Ele então tomou uma decisão, foi você que determinou a ação de Deus. E Deus, ao dizer que te predestinou, Ele está plagiando na verdade, porque a única coisa que Ele fez foi ver, não predestinar. Queridos, então, a predestinação não é uma doutrina de segurança para que você faça o que te dá na telha. A predestinação é uma doutrina que mostra que o Pai tem trabalhado a sua vida desde a eternidade. E que você pode desfrutar essa obra maravilhosa por meio da pessoa do Espírito Santo, já desfrutando dos efeitos da obra de Cristo na sua existência, ao invés de viver se dedicando ao pecado. Crente que diz para mim que porque tem segurança faz o que dá na telha, eu já desconfio. Mas Deus me salvou do pecado, como é que eu posso querer viver para o pecado? Ele transformou-me numa nova criatura, que amor é esse todo pelo pecado, se eu sou uma nova criatura? Que gana é essa em pecar?
Fala a verdade, você não é convertido coisa nenhuma. Então toda vez que alguém me pergunta, como calvinista, mas se você então tem segurança, se você sabe que vai ser salvo, você faz o que você quer. Considerando que a minha vontade foi transformada pelo Pai, eu sou uma nova criatura, sim, eu tenho desejado as coisas santas, eu tenho desejado a Cristo, eu tenho desejado essas coisas, concordo, eu faço o que eu quero, porque a minha vontade foi santificada na pessoa de Cristo. Se a sua não foi, e você quer viver pecando, eu acho que você não é convertido coisa nenhuma. Você já ouviu falar de Jesus, irmão? Já ouviu falar de toma tua cruz e me segue? Tomar a cruz e segue não é aguentar o marido chato, não é ficar orando pelo filho rebelde, não é cuidar de um parente adoentado. Pegar a tua cruz é morrer todo dia para que o novo homem transpareça na sua existência, porque o que acontece na cruz é morte. Morte para o pecado. Então, meu irmão, predestinação não é uma licença para você pecar. Predestinação é um grande motivo de gratidão em você saber que se você não sabe nem orar como convém, imagine escolher Deus, imagine desejar Deus quando você ainda é morto nos seus delitos e pecados. Se nem como crente eu sei orar como convém, imagine como incrédulo querer Deus. Para! O Senhor tem operado sobre nossas vidas. Não temos o que temer. Mas aí Paulo desenvolve que não só o Espírito e o Pai estão trabalhando. Porque o Pai fez uma oferta. O Pai trabalhou algo grandioso sobre a nossa existência. Que o que é? O que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode fazer alguma coisa diante do fato de que o próprio Deus está trabalhando? Eu digo mais, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus deu até o seu Filho, Ele não vai dar todo o resto que é necessário para que eu seja salvo? Peraí, gente, Ele investe o próprio Filho e você acha que alguma coisa ficou de fora para Deus perder aqueles por quem Ele morreu? É sério isso? É sério? O Espírito, o Pai e o Filho estão operando e trabalhando por nossa salvação. E você quer acreditar que alguma coisa ficou de fora? Se fosse eu que estivesse fazendo, operando a minha salvação, aí sim, com certeza alguma coisa ficou de fora. Eu tenho certeza. Mas é o Pai, é o Filho, é o Espírito, nada ficou de fora. Eu gosto muito de uma frase do Charles Spurgeon. Ele diz que se eu pudesse perder a salvação, ou seja, considerando as minhas capacidades, considerando quem eu sou, considerando o meu poder, eu perderia. Eu perderia. Tem jeito. Eu me conheço, eu sei como é que eu sou relaxado. Eu esqueço que a carteira está no bolso. Toda hora eu chego no carro, eu desço 14 andares, deixei a chave do carro em casa. Volta 14 andares. Tem uma vez que eu subi as 3 vezes. Eu vou contar para vocês aqui, eu sou esquecido. Eu desci e vi que esqueci a chave do carro. Aí eu peguei o elevador de volta. Aí no meio do elevador, eu lembrei que eu tinha que levar um outro documento, que eu ia para o cartório, eu estava esquecendo o documento do cartório. Aí peguei o documento do cartório. Voltei para o carro. Esqueci a chave do carro. Voltei subindo. Aí subindo, foi lá, deu sede, bebi uma água. Aí desci de novo. E aí, esqueci a chave do carro de novo. Aí eu te juro, na última vez, na terceira vez eu, chave do carro, 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 chave do carro. Esse sou eu. Você acha? Você acha que eu ia ter segurança da salvação se algum milímetro dela dependesse de mim? Estivesse em minhas mãos?
Mas o Pai entregou o seu próprio Filho e tudo aquilo mais que é necessário para que eu fosse salvo, para que eu tivesse essa segurança. E esse Filho fez uma obra perfeita, a ponto de que ninguém pode intentar acusação, porque a justiça que Cristo trouxe sobre nossa vida é perfeita. Ele pagou perfeitamente cada um dos nossos pecados. E ainda tem crente que acha que quem se mata não vai para o céu, está no inferno. Ah, suicida vai para o inferno. Gente, isso não é coisa de preteriano não, viu? Isso não é doutrina nossa não. Ainda cita aquele texto, né? Mas a palavra de Deus diz que os suicidas não entrarão no reino dos céus. Que texto é esse? Onde que está isso? Sabe quando o povo não gosta de uma coisa, aí eles pegam aquelas listas lá de Paulo, né? Porque os ladrões, os assassinos, os pervertidos, os isso, aquilo outro, não herdarão o reino dos céus. Aí o cara vai lá e coloca alguma coisa que ele não gosta. Porque os ladrões, os assassinos, os pervertidos, os corintianos, os vascaínos, não vão entrar no reino dos céus. Corintiano eu gosto, minha mulher é corintiana. Mas vascaíno eu sou flamenguista, aí não dá não. Não dá. E quem me fez a minha cirurgia foi um vascaíno. E o ortopedista. E o cara da anestesia também era vascaíno. Então qual é a chance de um hospital no Butantã, em São Paulo, você ter um flamenguista e 2 vascaínos? Pois é, veio sobre mim, e aqui estou eu, vivo, seguro, porque não dependia de mim nem daqueles 2. Mas hoje eu amo aqueles 2 vascaínos, em nome de Jesus. A gente faz essas coisas com a Bíblia. A gente não gosta de alguma coisa e inventa um texto. Não tem essa de que suicida não vai para o céu. Se ele está em Cristo, o pecado dele foi pago. Você acha que Cristo deixou escapar o suicídio dele? Você acha mesmo? Você acha mesmo que algum pecado seu é tão horrendo que você não pode ser recebido nos braços da graça de Deus? Você acha mesmo? Se diz uma pessoa, falou, pastor, eu desisto, eu quero ir embora, minha vida é muito torta, não dá para eu continuar a ficar na igreja, eu fiz isso na minha vida, eu fiz isso na minha vida, eu fiz isso na minha vida, eu fiz isso outro na minha vida. Falei, está se achando o bichão do pecado. Você está achando que assim, ninguém peca como eu peco. Você está achando, né? E você acha que não? Quem me conhece sabe que eu falo desse jeito mesmo. Não, pastor, né? Ô filha, você acha que não tem gay aqui dentro? Você acha que não tem gente que já matou outra pessoa aqui dentro? Você acha que você não tem aqui dentro gente que já adulterou? Você acha que não tem aqui dentro pervertido? Você acha que não tem aqui dentro hipócrita? Você acha que não tem aqui dentro todo tipo de gente? E você acha que você não tem todo esse tipo de gente aqui dentro remida e lavada pelo sangue de Cristo? Quem você pensa que é para achar que seu pecado é mais valioso do que o que Cristo derramou na cruz? É justamente por causa dessa sua vida torta que você tem que estar aqui. Para ser desentortada pela graça de Deus, porque se Ele entregou o próprio Filho, não vai ser você que vai estragar essa obra. A justiça de Cristo é perfeita, e ninguém pode nos acusar. Ele fez isso, mas Cristo morreu. Ele fez aquilo, mas Cristo morreu. É o argumento que precisamos. Então Paulo vai fazer uma série de perguntas para fechar essa segurança que nós podemos ter. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou presente, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque nós somos entregues ao matador o dia todo, como as ovelhas. Mas nem isso nos separa do amor de Deus. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Perceba, por meio daquele que nos amou, não por meio das nossas capacidades, não por meio do quão bom nós somos, porque não somos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito trabalha, o Pai trabalha,
o Filho trabalha, quem vai nos separar do amor de Deus? Quem? Ninguém, nem você te separa do amor de Deus, nem você, com quem você é, porque quem nos preserva, quem nos persevera é o Pai. 1 Pedro vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então eu creio que Romanos 8 responde dos maiores questionamentos da vida. Como me sentir seguro? Pastor, eu continuo com medo. Talvez porque você não tenha localizado o seu medo no lugar certo. Você ainda está com medo de gente. Você ainda está com medo de vida financeira ruim. Você ainda está com medo de perder emprego. Você ainda está com medo de passar fome. Você ainda está com medo de ser abandonado pela mulher da sua vida. Você ainda está com medo de morrer encalhado, não casar. Você ainda está com esses medos. Ao invés de ter medo de Deus. Quando você tem medo de Deus, aí você olha para Cristo, o medo acaba. Tudo mais é bobagem. Se você não se sente seguro no que Paulo está dizendo, é porque você ainda não percebeu que o maior problema da tua vida é o pecado. E enquanto você não descobrir isso, não vislumbrar e não entender o que é o pecado, você vai continuar ansioso. Você vai continuar em pânico, sem saber que o maior motivo de pânico que você poderia ter já foi desviado de sobre você por aquilo que Cristo fez. E isso jamais poderá ser desfeito. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Santo, perdoa-nos por nossa visão míope da vida, quando nós ainda estamos presos à materialidade da nossa existência e não percebemos que somos alma, que somos seres espirituais, criados à Tua imagem e semelhança, caídos em nossos pecados, ó Deus, e abandonamos, ó Pai, os Teus caminhos. Refaz a nossa mente para que entendamos o verdadeiro motivo de desespero da humanidade. E que, ao encontrarmos a mensagem do Evangelho, da Tua graça, possamos ter toda a segurança naquele que por nós morreu, naquele que por nós intercede, e na Tua operação eterna que nos conduzirá até o dia da nossa glorificação. Ó Deus, opera isso sobre nós te imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.